O homem não é ele ser um pastor. O mais importante da vida do homem não é ele ter a sua família, se bem que isso é bom. O mais importante do homem não é ter fama, ter nome. O mais importante na vida do homem é ter a comunhão com Deus, é ter o céu aberto sobre a sua cabeça, é ter a paz com Deus, que excede todo o entendimento. É saber que se Cristo voltar hoje mesmo agora, Ele subirá com Ele. O mais importante na vida do homem é quando ele tem a certeza plena em Cristo Jesus e a convicção santa que se Cristo voltar hoje, ele subirá com Cristo para o repouso eterno. Esse milagre que o apóstolo Pedro e o apóstolo João operaram na porta formosa, lá perto do grande templo de Jerusalém, o templo que Salomão edificara. Aqueles homens ficaram conhecendo o feito, o beneplácito que Deus usou, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus sobre aquele homem que 40 anos estava enfermo, e ele estava lá mendigando, pedindo esmola todos os dias, e ninguém se compadecia da situação dele. Mas Jesus observou tudo, porque para Deus vale um coração quebrantado, porque o profeta Joel falou assim: rasgai-vos os vossos corações, não as vossas vestimentas. Proclamai um dia de proibição, santificai um dia para o Senhor, santificai-vos ao Senhor, para que o Senhor fazeis maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, é essa a ordenança de Deus. Deus se agrada da santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso que é necessário o crente viver em comunhão direta com Deus, sempre na santificação, na consagração, na oração, no jejum e na vigilância, sendo sóbrio a todo momento. E o apóstolo Pedro afirma que nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelos quais os homens serão salvos. A Igreja Católica afirma que Maria tem poder de rogar por você agora e na hora da morte. Como pode uma pessoa já que morreu, ela tem este poder? A Bíblia diz que quando o homem ele consulta os mortos, ele está consultando a demônios. Então alguém que já morreu, ele não pode sair de onde ele está e vir e fazer algum auxílio à pessoa que está aqui em vida. O único que se ascendeu ao céu e que foi visto por mais de 500 testemunhas foi Jesus, o Filho do Deus vivo. A Igreja Católica fala que Maria se ascendeu aos céus, mas não tem relatos na Bíblia Sagrada que comprovam e provam que ela sim se ascendeu aos céus. Lá em João 3 está escrito que ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu, o Filho de Deus, o Filho do homem. Jesus foi o único que desceu do céu. Satanás, juntamente com o texto dos anjos caídos, desceu, mas nunca mais voltará para lá. O homem foi expulso do jardim do Éden, mas ele tem o direito de voltar, se ele reconhecer, porque o único que desceu do céu foi Jesus, e ele voltou. E o homem que desceu de lá, saiu do jardim do Éden, ele tem o privilégio de voltar de novo à sua casa, à sua residência. Mas porém, se ele confessar os seus pecados, abandonar a vida, a prática, a iniquidade, o homem que faz sexo fora do casamento, fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Sabe o que é fornicação? É quando o homem transa com uma namorada, com uma outra e com outra, e assim sucessivamente. Não tem mais prazer, só tem prazer em sexo. Não se contenta com a esposa que tem, não se contenta com a namorada, ele vai, fica com uma e com outra. Fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não hão de herdar o reino dos céus. Por isso que Paulo falou: aquele que está abraçando, melhor que case do que ficar abraçando. E hoje você dificilmente vai ouvir isso na igreja, principalmente brigar contra o pecado, contra a fornicação, contra a idolatria, contra a avareza, contra adultério, contra a prostituição. Isso aí, se você ouvir,
pode ter certeza que aquele homem a quem Deus vai usar para falar, nunca mais ele vai ter uma oportunidade para falar as palavras de Deus, porque o profeta não é reconhecido na sua pátria. E assim, Deus falou para Ezequiel: saberão que houve um profeta no meio deles, depois que sair. Depois que o profeta sai, aí eles sabem que houve um profeta no meio deles, porque o profeta de Deus não fala aquilo que o homem gosta de ouvir. O profeta de Deus fala as palavras de Deus. O profeta Elias falou para o rei Acabe: você, perturbador de Israel. E o rei Acabe falou: você que é perturbador de Israel. Aí Elias falou assim: você e sua casa, que são perturbadores, pecadores, idólatras. A idolatria está sucumbindo o homem. A idolatria está manchando o coração do homem, está colocando o homem no coração endurecido. Não consegue entender as coisas de Deus, não consegue saber quando Deus está falando, porque é idólatra. Então seja conhecido de todos vós que esse Jesus, o Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e que Deus o ressuscitou em meus mortos. Lá em Atos 10, versículo 42 está escrito que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Em Atos 11, versículo 18 está escrito que Deus também deu o direito ao arrependimento até os gentios, até o ímpio. Por isso que ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, porque a criatura não vai herdar o reino dos céus. Mas se a criatura reconhecer e confessar os seus pecados, nascer da água e do Espírito, aí torna-se filho por adoção a Cristo, co-herdeiro das bênçãos, das promessas de Deus, em Cristo Jesus, seu Filho. Estamos pregando aqui o Evangelho para resgatar a alma. Quem tiver ouvido para dar, será salvo, mas quem não tiver ouvidos e desviar os seus ouvidos dessa verdade, apenas virá sobre ele lamentações, porque a Bíblia diz em Apocalipse 1 e versículo 7, que todas as nações se lamentarão diante dele, diante de Jesus. A esse Jesus que hoje é reprovado por esta humanidade, a esse Jesus que é reprovado por esta sociedade, por estes seres humanos que desprezam a sua palavra. E a Bíblia diz que quem ouve esta palavra e não pratica é como o homem ouvinte e não praticante. É como um homem semelhante que olhou a sua face no espelho e depois saiu da presença do espelho e foi andando e logo se esqueceu como era a semelhança. Assim é todos aqueles que ouvem esta palavra e não praticam. Mas aquele que pratica, ele é amigo de Deus, é amigo de Cristo, é amigo do esposo, é meus servos. Porque se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Só Jesus liberta o homem do pecado. O pecado que o homem comete fora do corpo, o pecado que o homem comete dentro do corpo. Só Jesus tem poder de transformar a alma pecadora. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração, de todas as suas forças e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Presta hospitalidade, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13 que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Você vê que como é importante a hospitalidade. Jesus fala assim: eu fui estrangeiro e não me recebeste, não me hospedastes. Aí a voz dos justos dirão para Jesus: mas quando é, mestre, que nós o vimos e não fizemos assim? E Jesus vai dizer: quando vocês não fizestes a um desses meus pequeninos, a mim também não fizestes. Então a hospitalidade é muito importante na vida de um crente. Por isso que você não pode fazer acepção. Glória ao nome santo de Jesus. Esta é a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão morrendo, mas é o poder de Deus para nós que somos salvos. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, desprezíveis, para aniquilar as que são e para confundir as que pensam que são alguma coisa. A Bíblia
é a palavra verdadeira do Evangelho, é a palavra verdadeira de Deus, manifesta aos homens e conhecida ao coração do humilde e do pequeno, porque Deus oculta a sua palavra sábia aos sábios e aos entendidos, e as revela aos pequeninos, aos simples. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está chamando o homem para o arrependimento, porque se o homem não se arrepender, não largar o pecado, não abandonar a vida de pecado, a vida curta que ele leva aqui na terra, porque o homem que está em pecado, a vida dele é curta. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é gratuita. Quem quiser entrar no céu vai ter que colocar força, vai ter que ser por força tomar o reino dos céus para morar lá, vai ter que cada dia mais combater o bom combate. Se